Então, pessoas, tudo bem com vocês? Eu assisti Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, sequência do filme de 2021 que eu saí do cinema muito felizinho de ter assistido, porque me deu aquela vibe nostalgia, aquela vibe de... foi tão bom rever uma história dos Caça-Fantasmas. Porque sim, eu tenho essa carinha jovem, mas eu assisti os primeiros filmes lá na época dos seus lançamentos. Felicidade essa que não se repetiu depois de eu ter assistido esse filme. Bom, como é de praxe neste canal, eu vou dar a minha opinião aqui e, como sempre, com certeza ela não vai agradar a todos, mas ela é sem frescura e sem spoiler, e se você já assistiu o filme, deixem nos comentários o que você achou. Mas, antes de eu entrar na minha opinião, vamos, como sempre, passar rapidamente pela sinopse do filme. Na verdade, não tem muito o que dizer, porque o filme é uma sequência direta do filme de 2021, só que agora a família se mudou pro QG de Nova York, o QG antigo e clássico dos Ghostbusters. E em Nova York eles estão vivendo essa vida de caçar-fantasma, nessa vibe aí, nesses jobs de tentar acabar e aniquilar com os fantasmas que estão assolando a cidade. Olha, tem uns 300 aqui em casa que eles poderiam fazer um servicinho aqui de boa, que tá me atazanando. Mas eu acho que quase todos eles são da minha cabeça. Porém, contudo, todavia, uma grande ameaça se anuncia no horizonte. E ela é a puberdade da protagonista. Não, tô brincando. Logo eles estão... Não tão logo, eles começam a enfrentar essa grande ameaça que vai deixar Nova York, abaixo de gelo. É basicamente isso, então vamos à minha opinião. E eu vou te falar que esse foi um dos filmes mais chatos que eu assisti, e olha que eu me esforcei bastante pra estar ali engajado com a história. Muito porque Apocalipse de Gelo não inova em nada. Na verdade, eu senti muito que o filme é quase uma réplica do segundo. Alguns temas que são trazidos para a história do filme atual são muito semelhantes aos temas abordados no filme lá de 1990. O fato de que eles estão em Nova York, o fato de que as perseguições deles em Nova York acabam criando muitos danos para a cidade, uma certa perseguição do prefeito da cidade querendo acabar com os caça-fantasmas. A gente já viu essa história antes. Mas tudo bem, entendendo que o filme tá querendo ser um reboot, tá querendo se apresentar para uma nova geração, até tudo bem, né? As pessoas que assistiram o filme lá do início dos anos 90 não são as mesmas pessoas que estão assistindo agora o filme, Na sessão que eu tava tinham vários jovens, várias pessoas da Gen Z. O problema é que a falta de inovação na história não fica só nisso, fica também no restante todo do roteiro. Eu senti que o filme tentou trazer novas ideias, tentou agregar novas coisas, mas trouxe muita coisa e não trabalhou basicamente nada durante as 2 horas que tem. E olha, teve tempo, porque são 2 horas de filme e a ação efetiva, os momentos de tensão, de correria, de ameaça, acontecem nos últimos 30 minutos. Porque até lá eles tentam fazer uma construção de não sei o que não resulta em nada e termina meio blé também. O filme tenta abordar a questão da puberdade da jovem protagonista, o ingresso da vida adulta do irmão dela, esse novo casal que surgiu no primeiro filme, que é a mãe da protagonista com o personagem do Paul Rudd, também a questão dos antigos Ghostbusters que estão ali passando pela sua aposentadoria hipotética, podemos assim dizer, porque estão bem ativos, e a questão ainda de falar sobre recomeços, sobre iniciar uma nova vida numa nova cidade e etc. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nenhuma delas é aprofundada. Você não tem um peso em nenhuma dessas histórias paralelas. Nem na narrativa da protagonista eles se aprofundam muito. E olha que ela é a protagonista. Ela é a principal da história. Então o que acontece em 1h30 de filme é o roteiro tentando apresentar essas novas situações dos personagens, emendando um monte de coisa e teorias e explicações sobre o fantasma que ainda vai aparecer, a ameaça que ainda vai acontecer, sempre utilizando uma linguagem meio técnica, meio bobona, com várias piadas de tiozão. E olha, gente, eu sou tiozão e eu não consegui rir em nenhuma das piadas de tiozão. Sem muita ação e sem muito desenvolvimento numa história que é muito previsível. Desde o início você sabe qual é a ameaça, o que vai acontecer, como aquela ameaça vai se libertar de sua prisão e vai atacar a cidade. A única coisa que me manteve interessado na história foi a atuação da McKenna Grace, que eu acho que é uma jovem atriz excelente e ela entrega uma performance muito interessante nesse filme, porque ela é uma evolução do personagem do primeiro filme, da jovenzinha do primeiro filme. Agora ela é uma teenager tentando se entender, tentando se
colocar nesse universo. E eu acho que ela faz uma entrega muito boa. Eu fiquei muito interessado sobre como em ver essa personagem aflorar, florescer. Só que o filme não dá muita atenção pra isso. E como eu disse, o grande problema é que tem tanta história paralela, tanta narrativa paralela, que infelizmente não há espaço pra gente conhecer um pouco mais sobre a situação da personagem, sobre por que ela é daquele jeito. Ela não aparenta ser apenas uma adolescente chata que, né, tá ali na puberdade, pelos e etc. Até a história do menininho lá de Stranger Things parecia ser mais interessante, mas realmente é colocada de lado muito descaradamente, assim. O menino tem, acho que, meia dúzia de cenas sozinho pra falar sobre os seus issues, os seus problemas lá. E daí, desse jeito, não tem muito o que salvar, não. Até a sequência final do filme, os últimos 30 minutos, são meio boring, assim. Eu torci bastante pela personagem principal, mas eu já tinha entendido o que ia acontecer. O filme é meio didático, te explica exatamente o que ela tá fazendo, e você sabe que ela vai vencer de qualquer forma, né? Porque até é um filme, uma comédia família, né? Se ela morresse, seria muito estranho, mas seria interessante. A impressão que eu tive é que o filme é completamente flat. Temos esses vários personagens, a gente não vai se aprofundar em nenhum deles, a gente vai apresentar novos personagens que são extremamente sem graça, e assim a gente vai indo até o final e vamos apresentar esse vilão aí em 15 minutos. Ele vai meio que quase destruir a cidade, mas não destrói, muito bem destruído, e era isso. É o que temos pra hoje. E aí não dá pra entender o que os produtores e os responsáveis pela marca Ghostbusters estão tentando fazer, porque no primeiro filme eu até aceito a questão da nostalgia, a questão de trazer muitos elementos que linkam as primeiras produções, mas eles trouxeram elementos suficientes pra dar a entender que a franquia ia ter uma vida mais longa, sabe? Que ia se modernizar, que ia ficar mais jovem, que ia apelar pra um público novo. A impressão que eu tive aqui nesse filme é que eles tentaram de novo agradar o público antigo, os fãs dos primeiros filmes, só que falharam tremendamente em tentar conversar com um público mais jovem. Não acontece muita coisa interessante para essa geração do TikTok. Na verdade, a história é bem parada, bem demorada, bem... A narrativa ela é um pouco mais arrastada e tem, como eu falei, muita piada de tiozão. Eu não vi ninguém rindo na sessão. Não sei, fiquei achando sem graça, realmente sem graça. Tudo que o primeiro filme construiu, pra mim, o segundo destrói. E nem o carisma dos atores consegue salvar essa história. Porque os antigos, né, os que faziam parte das primeiras levas de filmes, sério, assim, então, umas falas assim, meio bem vergonha ali, meio realmente assim, uns papos de tiozão, mas de tiozão da terceira idade. E outra coisa que me deixou impressionado foi como eu tô começando a não gostar tanto do Paul Rudd. Eu acho que ele é um cara tão legal, eu acho que ele deve ser uma vibe super boa, mas ele faz o mesmo personagem em todos os filmes. Se você olhar pra ele nesse, olhar pra ele no Homem-Formiga e olhar pra ele em todas as comédias românticas que ele já fez na vida, é a mesma pessoa. E nesse filme, assim, ele tá tão babaca, tão bobalhão, que... Sabe quando o carisma começa a deixar de ser carisma e tu começa a pensar... Cara, tá meio chato. Por esses motivos, Ghostbusters Apocalipse de Gelo vai ganhar 2 alienzinhos. É um filme que eu teria assistido tranquilamente no streaming, e acho que não teria sentido que era tão chato, porque no streaming você pode pausar, fazer outra coisa, depois voltar a assistir de novo. Agora, 2 horas dentro do cinema, em que a ação efetiva do filme acontece só nos últimos 30 minutos, aí foi difícil. Mas aquela coisa, né? Se fizer dinheiro, vai ver um terceiro filme. E pelo que eu vi, o filme não tá indo tão mal nas bilheterias. Só que se viesse um terceiro filme, eu gostaria muito que eles se aprofundasse um pouco mais nos personagens, porque a coisa de caça-fantasma já tá meio até batida. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você? Assistiu o filme já? Curtiu? Não curtiu? Deixe aí nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.